Vamos então continuar a segunda parte deste capítulo. Nós paramos aqui quando o Gúbio está colocando para o juiz sobre a dificuldade, né, e sobre a necessidade de uma colocação, de uma preparação para poder se administrar, né, um cargo como este, né, um cargo como o de juiz, né, quando ele diz aqui, portanto, o homem que aceitou a mordomia, né, no quadro dos bens materiais ou espirituais do planeta, nunca alardeia superioridade, quando consciente das obrigações que lhe cabem, por entender na administração fiel um caminho, quando entende que administrar fielmente os poderes, o dinheiro, a responsabilidade do cargo que tem ali, né? Por entender na administração fiel um caminho de aprimoramento, por entender que esse é um caminho duro, é um caminho difícil, como nós falamos no final da primeira parte, é um caminho duro, um caminho difícil. Aqueles que entendem isso conseguem se aprimorar, mesmo por meio de extremo sofrimento moral, né? Porque navegar contra a corrente, é ir contra a massa, é ir contra a manada. Então aqueles que detêm poder, detêm dinheiro, que têm posição de mando, normalmente não se colocam nessa posição de ir contra, né, a manada, o dinheiro, o partido, o poder. Isso é complicado e acabam se afundando. O Gúbio continua falando para o juiz: distribuir amor e justiça simultaneamente na atualidade da terra, em que a maioria das criaturas menosprezam semelhantes dádivas, é cobrir-se de dores. Admites que o homem viverá sem contas, ainda mesmo aquele que se supõe capacitado para julgar o próximo em definitivo? Acreditas haja o teu raciocínio acertado em todos os enigmas da senda, né, do caminho? Terás agido imparcialmente em todas as decisões? Não creias. Coloca para o juiz: terás agido imparcialmente em todas as decisões? Não creias. O justo juiz foi crucificado no madeiro de linhas retas por devotar-se no mundo à extrema retidão. O justo juiz, com letras garrafais, é o nosso mestre amado Jesus. Ele foi justo, ele foi imparcial, foi crucificado. Todos nós, na estrada multicelular do conhecimento edificante, vou repetir, todos nós, na estrada multicelular do conhecimento edificante, muitas vezes colocamos o desejo acima do dever e o capricho a cavaleiro acima dos princípios redentores que nos compete observar. A maioria de nós coloca o interesse pessoal, o desejo, o capricho na frente do dever, da imparcialidade. Então ele está dizendo: você achou que você foi imparcial? Não foi. Infelizmente, a maioria não é. Por isso é um planeta de provas e expiações. Mas vai mudar. Em quantas ocasiões já se te inclinou o mandato às contrafações, né, às falsificações da política desintegrante dos homens ávidos de transitório poder? Quer dizer, quantas vezes as tuas opiniões já se inclinou, né, para as falsificações, para os interesses de políticos degradantes que estão só ávidos de poder ali no seu interesse próprio? Quantas vezes você não percebeu essas falsificações e passou por cima? Está ali apontando e cutucando a consciência do juiz. Em quantos processos
permitistes que os teus sentimentos se turvassem, né, no personalismo delinquente, quer dizer, se corrompessem no personalismo delinquente. Olha a ferida que ele está mexendo ali na consciência de um magistrado. O homem em cuja presença identificava Saldanha, perigoso inimigo, revelava-se infinitamente confundido. Então, aquele juiz que o Saldanha olhava como um inimigo, estava ali confundido, estava ali atordoado. Palidez cadavérica lhe cobria o semblante, sobre o qual grossas lágrimas principiaram a correr. Aí o Gúbio continua falando ali para o juiz, né, que estava ali chorando. Olha a situação. Juiz, né, continuou o Gúbio em voz firme, não fosse a compaixão divina que te concede ao ministério diversos auxiliares invisíveis. Olha, se não fosse a compaixão divina que te concede no teu ministério, no teu sacerdócio como juiz, auxiliares invisíveis, quer dizer, espíritos invisíveis que estão ali ajudando, intuindo ele, né? Não fosse a compaixão divina que te concede ao ministério diversos auxiliares invisíveis, amparando-te as ações por amor à justiça que te representa, com amor à justiça que representas, né? Que tu representas, as vítimas dos teus erros involuntários e das paixões obcecantes daqueles que te cercam, não te permitiriam a permanência no cargo. Se não fosse o auxílio dos teus auxiliares que te ajudam, que te auxiliam, né? Esses obsessores, esses que querem, né, essas energias que te cercam, você não te permitir, você não estaria mais no cargo. Teu palácio residencial mostra-se repleto de sombras, né? Vamos lembrar os espíritos que estão ali no quarto, né? Vingadores exigindo justiça, clamando contra ele, né? Muitos homens e mulheres dos que já sentenciastes em mais de 20 anos nas lides do direito, arrebatados pela morte, não conseguiram seguir adiante, colados que se acham aos efeitos de tuas decisões e demoram-se em tua própria casa, aguardando-te explicações oportunas. Missionário da lei sem hábitos de prece e meditação, quer dizer, missionário da lei sem hábitos de prece e meditação, únicos recursos pelos quais poderias abreviar o trabalho de esclarecimento que te assiste, né, que te ajuda, grandes surpresas te reserva o transe final do corpo. Quer dizer, grande surpresa te reserva o desencarne. Verificando-se pausa mais longa, o magistrado exteriorizou nos olhos indefinível terror. Caiu de joelhos e rogou: benfeitor ou vingador, ensina-me o caminho. Que devo fazer em benefício do condenado? Ele se ajoelhou ali, né, e pediu ajuda, não sabendo se é um vingador ou se é um benfeitor que estava ali. E estava ali um benfeitor iluminado, né? Aí o Gúbio coloca para ele: facilitarás a revisão do processo e restituí-lo-ás à liberdade. Ele é então inocente? Indagou o interlocutor, exigindo bases sólidas a futuras conclusões. O Gúbio coloca: ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste. E tão grande harmonia rege o universo
que os nossos próprios males se transformam em bênçãos. Explicaremos tudo. Aqui o Gubbio agora vai começar a explicar toda a história. E dando-nos a perceber que precisava gravar na mente do juiz quanto se lhe pedia da ação providencial, continuou: não te circunscreverás, quer dizer, não te restringirás à mencionada medida. Amparar-lhe-ás a filha, quer dizer, você não vai ficar só no caso de libertar o Jorge, vai amparar também a filha do Jorge, né? A Lia, que é empregada ali na casa, né? Amparar-lhe-ás a filha, hoje internada por favor em tua casa, em estabelecimento condigno, né? Adequado, onde possa receber a necessária educação. Quer dizer, você vai dar estudo, educação à filha do Jorge. Mas, interveio o jurista, esta menina não é minha filha. O Gubbio continua: não serias, entretanto, convocado por nós a semelhante encargo se não pudesses recebê-lo. Crês, porém, que o dinheiro em disponibilidade deva satisfazer tão somente as exigências daqueles que se reuniram a nós dentro dos laços consanguíneos? Liberta o coração, meu amigo. Respira em mais alto clima. Aprende a semear aprende a semear amor no chão em que pisas. Quanto mais eminentemente colocada na experiência humana, mais intensivo pode tornar-se o esforço da criatura na própria elevação. Então, quanto mais amor for colocado no caminho, né, na experiência, na convivência, mais intensivo pode tornar-se, né, o esforço, mais intensivo é o esforço da criatura na sua elevação, na sua melhora. Na terra, a justiça abre tribunais para examinar o crime em seus aspectos variados, especializando-se na identificação do mal. Todavia, no céu, a harmonia descerra, abre santuários, apreciando-nos a bondade e a virtude, consagrando-se à exaltação do bem na totalidade dos seus ângulos divinos. Enquanto é tempo, faze de Jorge um amigo e da filha dele uma companheira de luta que te afague um dia os cabelos brancos e te ofereça mais tarde a luz da prece, quando o teu espírito for compelido, né, for obrigado a transpor o escuro portal do túmulo. Então, faze do Jorge um amigo enquanto podes. Né? Vamos lembrar Jesus, reconcilia-te com teu inimigo enquanto andas com ele. E faze, né, da Lia, da filha do Jorge, alguém que vai orar por ti quando tu desencarnares, porque você vai precisar de muita oração. É isso que o Gubbio está colocando ali para ele, né, nas entrelinhas. O juiz em pranto interrogou: como agir, porém? Aí o Gubbio coloca para ele, né? Amanhã, informou o instrutor, calmo e convincente, te erguerás do leito sem a lembrança integral do nosso entendimento de agora, porque o cérebro de carne é um instrumento delicado, incapaz de suportar a carga de duas vidas. Nas ideias novas surgir-te-ão formosas e claras, mas ideias novas surgir-te-ão formosas e claras, com respeito ao bem que necessitas praticar. O que o Gubbio está colocando aqui? Você não pode se lembrar de tudo, porque o nosso corpo, a nossa encarnação, não consegue comportar, né,
o entendimento de duas vidas. Mas ideias novas vão aparecer ali. Ele vai, né, estar recebendo intuição, está sendo intuído. Né? Vão parecer para ele claras e formosas, né, a respeito ao bem que necessitas praticar. A intuição, contudo, que é o disco milagroso da consciência, olha o que ele está colocando. O que ele está recebendo ali? Esclarecimento, né? Ajuda. Isso vai aparecer para ele como a intuição. Então, o que o Gubbio fala aqui sobre a intuição? Vamos prestar atenção nisso. A intuição, contudo, que é o disco milagroso da consciência, a intuição é o que vem da consciência, funcionará livremente, retransmitindo-te a sugestão desta hora de luz e paz, qual canteiro de bênçãos, ofertando-lhe flores perfumosas e espontâneas. Então, a tua consciência vai te intuir, vai te fazer lembrar destas palavras, desta conversa, como que isto é uma intuição, uma ajuda para que você se acerte os ponteiros, para que você faça a coisa certa. Então, esta intuição vai chegar para você como um perfume de flores, né? Chegado esse momento, não permitas que o cálculo te abafe o impulso das boas obras. Quer dizer, não permita que a sovinice, né, o cálculo de quanto você vai gastar, te atrapalhe, né, te abafe o impulso das boas obras, te aniquile a possibilidade de ressarcimento das tuas contas do passado. É isso que ele está colocando ali nas entrelinhas. No coração hesitante, o raciocínio vulgar luta contra o sentimento renovador, turvando-lhe, né, sujando-lhe a corrente límpida, com o receio de ingratidão ou com ruinosa obediência aos preconceitos estabelecidos. Diante de Saldanha, que acompanhava a cena demonstrando indizível bem-estar, Jorge e a filha trocavam olhares de alegria e esperança. Então o Saldanha estava ali embasbacado, né? Com tudo que estava acontecendo, estava feliz. O Jorge e a Lia, né, a filha do Jorge, neta do Saldanha, estavam ali, né, numa esperança, numa alegria que não cabiam em si. O magistrado, né, o juiz, contemplou-os, né? Contemplou o Jorge e a Lia, pensativo, notando-se-lhe o propósito de endereçar ao nosso instrutor novas interpelações, né? Novas perguntas. Né? Dominado, no entanto, pelas emoções do minuto, calou-se, resignado e humilde. Dominado por aquelas energias de amor, de perdão, né? Aquele magnetismo sublime do Gubbio e das energias maior, da espiritualidade maior que o André não podia ver, mas que estavam ali, né? Apareceram através da luz que emanava do peito e da cabeça do Gubbio. Ele se aquietou e humildemente sentiu que era o que ele devia e tinha, né? Tinha que fazer. Gubbio, entretanto, perscrutando-lhe, né, examinando-lhe os pensamentos, tocou-lhe a fronte, de leve, com ambas as mãos, e falou em voz firme. Com as duas mãos ele tocou aqui, né, com as duas mãos ele tocou a fronte, né, do juiz. E falou em voz firme: gostarias que me expressasse a respeito da culpabilidade do réu, a fim de que a tua consciência de julgador consolide certos pontos de vista já esposados, já colocados no processo a que nos reportamos. Então ele está ali, quero colocar para você, né, para que a tua consciência de julgador entenda bem tudo que aconteceu. Em verdade, quanto ao delito de que é presentemente acusado, Jorge tem as mãos limpas, né? Ele é inocente.
Entretanto, a existência humana é como precioso tecido de que os olhos mortais apenas enxergam o lado do avesso. Olha que interessante, né? Quando ele coloca aqui, a existência humana é como precioso tecido que os olhos mortais, os olhos da existência, né, da ilusão desse mundo, veem apenas o lado do avesso. Nos sofrimentos de hoje, quitamos os débitos de ontem. Com isso, não desejamos dizer que nossas falhas, muitas vezes oriundas da ociosidade ou da impenitência de agora, gerando resultados ruinosos para nós mesmos e para outrem, sejam recursos providenciais ao pagamento de alheias dívidas, porque assim consagraríamos a fatalidade por soberana do mundo, quando em todas as horas criamos causas e consequências com os nossos atos cotidianos, né? A nosso livre-arbítrio, a lei de ação e reação. As entidades que pranteiam, né, que lacrimejam as tuas portas, não choram sem razão, e mais dia, menos dia, a toga que envergas temporariamente acertará contas com todos aqueles que em torno dela se lastimam. Quer dizer, essa capa de juiz, né, vai cair, você vai desencarnar e você vai se ver frente a frente com todos aqueles que estão à tua volta buscando justiça, né, querendo te confrontar. Jorge, porém, que aqui não se encontra em reclamações, porque não é o Jorge não está ali, não está entre aqueles que estão reclamando, é o Gúbio que está intercedendo por ele, né? Jorge, porém, que aqui não se encontra em reclamações, e sim trazido por nós para benéfico entendimento, liberou certa parte do pretérito doloroso. Gúbio, a essa altura, fez grande pausa em suas elucidações, fixou o interlocutor mais profundamente e prosseguiu, com grave entono. Juiz, pessoas e sucessos que nos afetam a consciência de maneira particular não constituem objeto vulgar na marcha reveladora da vida. Não existe coincidência, não existe acaso. As pessoas que nos marcam, que nos afetam, têm uma razão de ser. É isso que o Gúbio está colocando. Por agora, trazes a mente subjugada, né, dominada pelo choque biológico do retorno à carne. E não poderia seguir-nos na exumação, né, na escavação do passado recente. Já te auscultei, no entanto, os arquivos mentais e vejo os quadros que o tempo não destrói. No século findo, guardavas o título de posse sobre extensa faixa de terra e orgulhavas-te da posição de senhor senhor de dezenas de escravos que, em maioria, reencarnados atualmente, te integram a falange de colaboradores nos trabalhos comuns a que te sentes constrangido pela máquina funcional. A todos eles deves assistência e carinho, auxílio e compreensão. Nem todos os servos do passado, porém, se confundem no mesmo naipe, no mesmo tipo de relações com teu espírito. Alguns se salientaram no drama que vivestes e voltam ao teu caminho, impressionando-te o coração. Jorge, de hoje, era ontem teu escravo, embora nascesse quase sobre o mesmo teto que te assinalou os primeiros choros. Era teu servidor perante os códigos terrestres e irmão consanguíneo ante as divinas leis, não obstante afagado por outra mãe. Nunca lhe perdoaste semelhante aproximação, considerada em tua casa por aviltante, né, por humilhante ultraje ao nome familiar.
chegados ambos à tarefa da paternidade, teu filho de ontem e de hoje. Então o próprio Alencar, que é filho dele hoje, foi filho dele ontem. Então o teu filho de ontem e de hoje lhe transviou a filha do pretérito e de agora. Então o Alencar, que foi filho dele ontem, né, estuprou a Lia, que foi filha do Jorge ontem e é filha do Jorge hoje, que ele está tentando violentar de novo, né? Então vamos aqui. Teu filho de ontem e de hoje lhe transviou a filha do pretérito e de agora, e quando semelhante amargura sobreveio com o escárnio, quer dizer, com o menosprezo supremo para um lar cativo, quer dizer, eles foram menosprezados, né? A família do juiz não ligou para o que o filho do patrão fez com a filha do escravo, né? Então, com o menosprezo, né? O menosprezo da família, né? O menosprezo supremo para um lar cativo, para um lar de escravos e triste, determinastes medidas condenáveis, quer dizer, ele como dono, né, dos escravos, determinou medidas condenáveis que culminaram no insofreável desespero de Jorge, incontido desespero de Jorge em outros tempos, o qual, desarvorado e semilouco, não somente roubou a vida ao corpo do teu filho, que lhe invadira o santuário doméstico, mas também a própria existência, suicidando-se em dramáticas circunstâncias. Então, o Jorge matou o Alencar dos tempos passados e se suicidou, né? Então, estão todos ali de novo, o Alencar como filho do juiz, o Jorge ali com a Lia de novo como filho, e o Alencar de novo tentando violentar, tentando seduzir ali a Lia. Todavia, nem a dor, nem a morte apagam as aflições da responsabilidade que só o regresso à oportunidade de reconciliação consegue remediar. E aqui te encontras de novo diante do condenado, junto do qual sempre te inclinastes à antipatia. Por isso que ele colocou lá na frente. Você achou que você foi imparcial? Não foi. Ele sempre teve essa antipatia pelo Jorge por causa de lembranças passadas, né? Então, junto do qual sempre te inclinastes à antipatia gratuita, e ao lado da jovem, a quem prometestes amparar por filha, muito querida ao coração. Quer dizer, ele, no plano espiritual, prometeu ampará-la, ajudá-la como filha do coração. É isso que o Gubbio está relembrando ele ali. Trabalha, meu amigo, vale-te dos anos, porque Alencar e tua pupila serão atraídos à bênção do matrimônio. Eles se casarão. Age enquanto podes, né? Trabalha, age enquanto podes acertar tudo isto. Todo bem praticado felicitará a ti mesmo, porquanto outro caminho para Deus não existe, fora do entendimento construtivo, da bondade ativa e do perdão redentor. Jorge, humilhado e desiludido, apagou o desvario deplorável, suportando inominável, terrível martírio moral em poucos anos de acusação indébita e prisão tormentosa, com viuvez, enfermidades e privações de toda espécie. O que ele está colocando aqui? O Jorge, humilhado e desiludido, apagou o desvario deplorável, quer dizer, ele apagou da memória dele, né? Ele se limpou de ter assassinado o Alencar na vida passada e ter se suicidado, né? O fato de ter se suicidado, ser criminoso e suicida. Então, ele apagou esse débito, suportando o terrível martírio moral em poucos anos de acusação. Quer dizer, ele suportou esse martírio, né, muito novo ali, né,
né, de acusação indébita e prisão tormentosa. E ainda suportou uma viuvez, né, porque a esposa se suicidou, e suportou enfermidades e privações de toda espécie. Então ele passou por todo esse martírio para se limpar de ter sido criminoso e de ter se suicidado. O nosso orientador fitou-o compadecido na pausa mais ou menos longa que se fizera e rematou: não te dispões por tua vez, aos testemunhos salvadores? Abalo salutar, oculto à nossa apreciação, certamente marcava a fundo o espírito do magistrado, que mostrava o semblante extremamente transformado. Quer dizer, um abalo interno se mostrou, que o André Luiz fala, dentro dele alguma coisa o abalou porque ele estava transformado. Vimo-lo levantar-se em lágrimas cambaleante. A força magnética do nosso instrutor alcançara as fibras mais íntimas, porquanto os olhos dele pareciam iluminados de súbita determinação. Abeirou-se de Jorge, estendeu-lhe a destra em sinal de fraternidade, quer dizer, estendeu a mão direita para o Jorge, né? Em sinal de fraternidade, que o filho de Saldanha beijou igualmente em pranto, e em seguida acercou-se da jovem, abriu-lhe os braços acolhedores e exclamou comovido: serás minha filha doravante para sempre, né? Daqui por diante para sempre. Ele a abraçou: daqui por diante serás minha filha. Indescritível contentamento marcou-nos o inovidável minuto, o inesquecível minuto. Estavam todos ali, né? Todos marcados por aquele minuto. Gúbio ajudou-os a partir na direção do interior doméstico, e quando nos dispunhamos a reconduzir Jorge ao presídio de cura, onde o corpo em repouso o esperava, Saldanha, plenamente modificado por uma alegria misteriosa que lhe refundia, lhe transbordava as expressões fisionômicas, avançou para o nosso instrutor e, tentando beijar-lhe as mãos, murmurou: nunca pensei encontrar noite tão gloriosa quanto essa. Ia desmanchar-se em palavras de reconhecimento, mas Gúbio, e com naturalidade, obrigou-o a reajustar-se e acrescentando: Saldanha, nenhum júbilo depois do amor de Deus é tão grande quanto aquele que recolhemos no amor espontâneo de um amigo. Semelhante alegria neste momento é nossa, porque te sentimos a amizade nobre e sincera no coração. E um abraço de carinhosa fraternidade coroou a tocante e inesquecível cena. É maravilhoso, é uma cena maravilhosa. O Gúbio e o Saldanha abraçados. Aquele pai, né? Porque o Gúbio tinha a Margarida como filha do coração. Através do amor, ajudando os filhos, os parentes queridos do coração do Saldanha, socorrendo os amores do Saldanha, trazendo para o Saldanha uma alegria indescritível. Gúbio mostrando para ele o que é o amor, o que é a felicidade, o que é a alegria de se poder ajudar aquele que nós amamos. Fez com que Saldanha se transformasse, se modificasse do obsessor, do homem duro, do vingador, do carrasco, num homem grato, num amigo sincero, que brotasse nele um amor sincero, uma amizade sincera pelo Gúbio. E aí nós vemos os dois abraçados, um espírito elevado como o Gúbio, abraçando um obsessor transformado em amigo.
em um grande amigo, os dois abraçados ali, envoltos numa energia de amor. Perdão. Este é o maior símbolo desse livro. Ele mostra, através da história, o que Pedro nos colocou. O amor apaga a multidão dos pecados. O amor derrete os pecados, transfigura o pecador, desmorona a raiva, a vingança, derrete tudo, transforma tudo. É essa a mágica do amor que a gente vê neste livro, por isso que eu acho esse livro maravilhoso. Ele é libertador. Não é à toa que o nome dele é libertação. Ele vai libertando essas almas que eram mais sofridas do que maléficas, que tinham mais dor dentro de si do que ódio. Ele vai com os cordões do amor, com os bálsamos do amor, ele vai criando laços de ternura. Ele vai criando laços de amizades eternas. Isso é maravilhoso, o amor é transformador. Perdão, desculpa a minha emotividade. O amor é mágico. Aquela mágica que se fica esperando do pozinho de pirlim-pim-pim. Ela existe no amor. O amor é a magia de Deus para conosco. E quando a gente entende isso, que Deus é amor, e que a hora que a gente conseguir amar incondicionalmente, nós vamos estar mais próximos de Deus e vamos conseguir exercer em nós a verdadeira magia, a magia transformadora do amor. Nós nos transformaremos a nossa volta e com o tempo transformaremos o mundo. É isso que Jesus veio nos ensinar, quando ele coloca: amai ao teu próximo como a ti mesmo, mas principalmente e antes de tudo, amai a Deus, todo-poderoso e misericordioso para conosco. Vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo desse livro maravilhoso.